Olá, bem-vindo ao canal. Hoje vamos ter uma conversa um pouquinho diferente, mas que não deixa de ser uma história importante para todos nós. Só que essa eu vou ler para vocês e vamos comentar ela depois, tá? João, capítulo 4, versículo de 6 até o versículo 20. De fato, ali se achava a fonte de Jacó. Ora, Jesus, cansado da jornada, estava sentado junto à fonte, assim como estava. Era cerca da 6ª hora. Veio uma mulher de Samaria para tirar água. Jesus disse-lhe: Dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comestíveis. Portanto, a mulher samaritana disse-lhes: Como é que tu, apesar de ser judeu, me pedes de beber? Quando eu sou mulher samaritana, porque os judeus não têm trato com os samaritanos. Em resposta, Jesus disse-lhes: Se tivesse sabido da dádiva gratuita de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe terias pedido, e ele te teria dado água viva. Ela lhe disse: Senhor, não tens nem mesmo um balde para tirar água? E o poço é profundo. De onde tens então esta água viva? Será que és maior do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu o poço e que bebeu dele junto com seus filhos e seu gado? Em resposta, Jesus disse-lhe: Todo aquele que beber dessa água ficará novamente com sede. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais ficará com sede. Mas a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que borbulha para dar vida eterna. A mulher disse-lhe: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem venha mais para esse lugar a fim de tirar água. Disse ele: Vai, chama teu marido e vem para este lugar. Em resposta, a mulher disse: Não tenho marido. Jesus disse-lhe: Dissestes bem, não tenho marido, pois tivesses 5 maridos, e o homem que agora tens não é teu marido. Isso dissestes verazmente. A mulher disse-lhe: Senhor, percebo que és profeta. Gente, eu penso muito nessa passagem, porque ele diz tanto para nós, mulheres, não é? Então, é uma passagem cheia de significados importantes. E eu estou sempre pensando nesses significados. Olha só, Jesus está na fonte, a mulher chega na fonte, tá, Jesus? Quantas vezes a gente tem oportunidade nessa vida de chegar em uma fonte de água viva, e às vezes a gente não reconhece a oportunidade que está ali diante da gente de receber essa água viva. E eu puxo isso nos dias de hoje, que nós perdemos muitas oportunidades de receber algo bom, de receber uma bênção, porque não reconhecemos o que é bom pra gente. Isso, nós mulheres, muitas, temos infelizmente essa capacidade de não reconhecer o que está diante dos nossos olhos como uma bênção, porque a gente está olhando
por um outro lado, por um outro sentido. Nós somos muito sonhadoras, muitas de nós. Claro que tudo tem exceção. Eu falo tirando pelo meu exemplo. Nós somos muito sonhadoras. Então a gente olha determinadas coisas com um olhar de sonhadora, com um olhar encantado. E na realidade a gente tem que olhar com o olhar real da situação. E aí, por olhar, fantasiar muito a questão, a gente percebe as coisas de uma forma errônea. Isso acontece. A gente tem que aprender a ler as entrelinhas. E aí, o que eu acho mais curioso dentro dessa passagem é que Jesus vira para ela e pergunta: chama seu marido, vem cá. E ela fala: eu não tenho marido. E Jesus fala: disseste bem, você não tem marido. Porque esse que está lá com você hoje não é seu marido. Você teve 5, mas esse que está lá agora não é seu marido. E aí eu fico me questionando. Bom, é fato. Jesus reconheceu que ela teve 5 maridos. Então vamos por parte. Vamos analisar. Eu fico analisando dessa forma. Estou passando para vocês. Vocês podem analisar diferente e aí vocês comentam aqui para mim. Se Jesus disse que ela teve 5 maridos, o que é marido? O que seria marido na visão de Jesus? Vamos pensar um pouquinho. O que a Bíblia diz sobre marido. Primeiro, ele é um provedor. O marido é aquele que provém. Provém o quê? Habitação, alimentação, segurança, conforto. Então, o provedor, o marido, ele tem que prover. É a primeira questão. E aí, essa mulher, ela estava lá no poço. Foi buscar água. O que a água é na residência? O que a água é na casa? Nossa casa. A gente não faz nada sem água. A água é, alimento para hidratar. A casa é necessária para preparar os alimentos. A água é necessária para higiene, necessária para a limpeza da casa, necessária para os animais da casa, necessário para as plantações da casa. Então a água, ela é ainda mais importante do que o próprio alimento. Ela está lá no patamar de primeira necessidade, assim como a habitação, assim como o alimento, assim como a segurança. A água é um recurso que deveria ser a responsabilidade do provedor. E aí vocês percebem que essa mulher estava indo pegar água, ela estava buscando água, ela estava provendo a casa dela com água. Quantas vezes essa mulher não deveria ir lá buscar essa água, devia ser uma vasilha pesada, grande, e devia ser longe o poço. Quantas vezes essa mulher precisava ir lá buscar essa água durante o dia para poder suprir toda essa necessidade da casa? Pensa. E aí, eu fico imaginando, esses outros 5 maridos que ela teve, será que eles eram provedor da água? Porque se eles foram provedor da água, ou eles mesmos buscavam essa água, ou eles pagavam na época, tinha os escravos, pagavam um escravo ou um ajudante para poder buscar essa água para prover a casa, prover essa mulher de água. Então, se Jesus estava considerando como maridos sendo
provedor, que é o que a Bíblia diz que o homem tem que ser na vida da mulher, provavelmente essa mulher não estaria nesse poço buscando água se o homem com quem ela estivesse agora, naquele momento que ele estava lá no poço, estivesse buscando, provendo a água para ela. Ela teria água em casa. Ela não estaria indo lá no poço buscar água, porque ela teria água em casa. Então, a primeira coisa que eu imagino é isso. Esse homem que estava com ela não era um provedor. Não era. Daí Jesus não considerar ele um marido. Ele não era um provedor. Se ele não era um provedor, ela tinha necessidade de buscar água para prover a sua casa, suas necessidades da água. E com certeza, ela também deveria prover o próprio alimento, trabalhando de alguma forma, buscando isso para si. Então, segurança. Então, ele não era marido, porque marido é aquele que provém o alimento, provém a água, provém a segurança, provém o conforto para essa mulher. Bom, isso ocorreu há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás. Se a gente considerar, nós estamos em 2026, né? A gente começa a contar os anos a partir do nascimento de Cristo. Então isso aconteceu bem lá atrás. Mas eu percebo que hoje a situação da samaritana é exatamente a mesma situação de muitas mulheres. E eu não estou me tirando do grupo dessas muitas mulheres, não. Eu me coloco nesse grupo também. Em algum momento da minha vida, eu estava dentro desse grupo aí da samaritana. Exatamente, dentro desse grupo. Por quê? A mulher teve 5 maridos. E Jesus fala maridos. Então ele está considerando eles provedor. Mas o atual não era. E a gente observa a questão da água. Ela estava lá trabalhando, buscando a água, que é algo necessário, que deveria ter sido o provedor que tinha que manter. Isso a gente pensando, seguindo essa linha de raciocínio. Hoje em dia, o que acontece? As mulheres, elas têm seus maridos, porque, né, hoje em dia está muito comum o casamento não dar certo, seja o motivo que for. Mas ela olha atrás e vê, eu tive 2 casamentos. Nossa, mas os meus casamentos, o primeiro marido, ele me dava de tudo. Eu não precisava trabalhar, eu ficava em casa, estudava, tinha, né, minha atividade em casa, trabalhava só em casa. E ele era um provedor, ele trazia o alimento, ele pagava as contas, ele fazia de tudo. Nossa, meu primeiro marido era tão bom. O segundo já não foi tão bom. Gente, isso é um exemplo, isso é fictício, tá? Eu não tive esses maridos, é fictício. Ah, mas o segundo já não foi tão bom, tá? O segundo eu tinha que dividir as contas com ele. Eu tinha que trabalhar, dividir as contas. E aí, eu percebo que as mulheres, elas se encaixam muito nesse grupo da samaritana. Elas precisam trabalhar, precisam buscar seu próprio sustento, buscar sua segurança, porque não tem o provedor. Quem é o provedor? Ela mesma. Ela mesma é a provedora dela, dos filhos dela. E aí, o homem, que é o marido, que deveria estar ocupando esse espaço, ele deixa de ser marido para ser um homem. Esse não é seu marido, esse é um homem. Né? Você tem ali. O marido é aquele que provém. É aquele que
Não é só o alimento, não é só a habitação, mas a segurança, o conforto, o carinho, é o conjunto. Esse é o marido. E aí, eu percebo que as mulheres hoje estão na situação da samaritana. Elas não encontram o marido, ou quando encontram por um motivo ou outro, se separam e continuam buscando alguém que deveria ser o marido. Mas por uma situação ou outra, ela parte para outra e vai partindo em busca de encontrar esse marido, em busca de encontrar o provedor, aquele que te dá segurança, aquele que te dá conforto, que te dá sustento, te dá habitação, aquele que você chega de noite, deita no peito dele, eu tô segura, eu tô em casa. Entende? Com a evolução da mulher saindo para trabalhar, buscar seu sustento, não sou contra não, inclusive eu tive de fazer isso. Ela começa a assumir um pouco esse lugar do provedor. Ela começa a ser provedor dela mesma. E aí ela começa simplesmente perceber que os relacionamentos não dão certo, cada vez mais o tempo mais curto com uma pessoa, e ela vai querendo algo, vai buscando uma pessoa, um marido que no fundo parece nem existir, ou se existe, está dentro dela mesma, porque ela se tornou ele, ela se tornou o provedor. Entende a dificuldade da situação? Entende o paralelo que eu faço com essa situação lá da samaritana? Então, assim, nós mulheres hoje em dia ocupamos um espaço na sociedade de reconhecimento. A gente foi à luta, buscamos novas oportunidades, a competição do mercado junto com o homem e de igual para igual. Tá tudo certo. Só que a gente perde por outro lado. Perdemos por outro lado a questão do marido provedor, no sentido mais puro da palavra original, que vem lá da Bíblia, do provedor, aquele que provém não só alimento, habitação, mas o carinho, o conforto, a segurança. Esse provedor que eu estou falando. Por que não se encontra também? Está difícil. Porque o homem não quer saber. A primeira coisa que um homem quer saber é se a mulher tem uma situação financeira boa. Primeira coisa, será que ela tem salário? Ela trabalha? Ela tem casa própria? Ela tem carro? O homem já tem essa preocupação em relação à mulher que ele vai arrumar, que ele quer arrumar. Não, eu quero uma pessoa que já esteja estudando, vai ter uma carreira definida, eu vou me relacionar com uma mulher que já está, ela é economicamente independente. Então, tem todo esse jogo de interesse, e eu acredito que de ambos os lados. E a questão da mulher nem é o olhar do provedor mais, ela já olha com outro olhar, porque como ela mesma está se provendo, a necessidade dela já é um outro olhar, uma outra necessidade. Eu vi uma vez uma reportagem, um comentário de uma artista famosa. Eu não vou citar o nome dela aqui, mas eu acredito que muitas de vocês devem ter ouvido essa entrevista dela. E ela falou que ela encontrou, conheceu uma pessoa, um homem, e ela começou um breve relacionamento com ele, um breve affair com ele. E aí, ela queria simplesmente sair um sábado para comer uma feijoada. Gente, eu achei tão engraçadinha. Uma feijoada. E aí,
Ele falou com ela assim, não, vamos sair lá, sim, vamos, você vai pagar a feijoada. E ela assustou com o posicionamento dele, já de forma muito clara que ela ia pagar. Então, ela falou assim, eu tenho dinheiro de sobra para viagens, para tudo, pô, faz uma feijoada. Meu dinheiro assim, é muito, eu tenho muito dinheiro, posso qualquer coisa. Mas a atitude, a ação dele de falar que era eu que tinha que pagar, aquilo me afetou tanto que eu me senti tão mal com aquilo. E ali mesmo eu terminei, não foi pra frente, não quis saber, porque não era o homem que eu queria. Olha só, ela tinha dinheiro, tem, né? Ela tem muito dinheiro e ela poderia gastar e fazer, mas o que ela queria? Ela simplesmente queria um provedor. O homem que estava do lado dela, ela queria simplesmente que ele saísse com ela e pagasse uma coisa simples, uma coisa boba, para ela se sentir que ela estava com um homem provedor. Olha só que interessante, né? A gente tem essa necessidade. Claro que vai ter mulher aí que vai, não, eu pago minhas contas, não preciso de um para pagar nada. Mas não é a questão de pagar a conta, não é a questão do dinheiro e de pagar a conta, não é isso. A gente está falando de algo intrínseco nessa ação, a gente está falando de algo mais profundo desse gesto, mas é o gesto do acolhimento, é o gesto, olha, comigo você está tranquilo, olha, comigo você não vai preocupar com nada, comigo você está segura, eu sou o provedor. Então, é o que essa ação ela remete. Então, assim, tá tudo muito mudado, muito, muito mudado. Quando eu leio essa passagem, eu fico justamente pensando nisso. Eu penso essa situação. Gente, assim, eu fui casada 3 vezes. Eu tô no 3º casamento. Então, assim, sempre vai ter alguma coisa e tal, mas a sensação de que você está segura, a sensação de que você está protegida, a sensação de que você está com um provedor é diferente. É diferente. Você chega de noite, você deita no colo assim, ó, deita no peito, você sente segurança, você sente bem. Então, assim, mulheres, pensam nisso. Pensam nisso. Você tá com marido? Esse marido é um provedor? Ou esse marido você tem que repensar se ele é um marido? Entendeu? Então pensa nisso. Eu gosto muito da passagem de Bíblia, eu gosto muito dessas leituras. A gente vai começar a comentar algumas delas, tá? O que você achou? Você gostou do conteúdo? Gostou da nossa conversa de hoje? Se você gostou, inscreva-se no canal e comente o que você acha dessa colocação que eu fiz aqui do provedor. Eu sei que tem muitas mulheres que vão bater o pé, eu não preciso. Mas o meu universo feminino, o meu íntimo feminino se completa com um marido provedor. Se completa, porque eu me sinto incompleta se não for com ele. E cada um com a sua opinião. Me diga a sua. Vem fazer parte do grupo, se inscreva no meu canal.